Olá, meus caríssimos investidores! Estamos aqui mais uma vez no canal Felipe Ribeiro, o canal onde você aprende sobre CRI, CRA, fundos imobiliários, FDIC, CDBs, LCIs, LCAs, toda essa sopa de letrinhas, e você vai aprender aqui o que é cada um, como investir. Legal? Hoje o assunto do vídeo são por quais motivos você não deve investir no fundo imobiliário. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, tá? Para você não perder mais conteúdo como esse. Eu vou estar 2 a 3 vezes por semana postando vídeos aqui para você poder acompanhar e saber como investir, por que investir e por que não investir, que é o caso do vídeo de hoje. Então são 5 motivos pelos quais você não deve investir no fundo e eu vou explicar eles um a um. Eles são: dividend yield alto. O gestor não faz lives, aqueles fundos que você não consegue entender o que está escrito no relatório gerencial. FIIs que os gestores, eles não respondem as suas perguntas. E o quinto motivo que eu vou falar só no final. Mas Felipe, por que eu não devo investir em um fundo que tem um dividend yield alto? Por quê? Então, para começar, vamos explicar o que é dividend yield. Dividend yield é aquilo que você recebe por mês contra o preço que você pagou. Essa divisão vai dar um percentual. Fundo que está pagando 1%, tem fundo que está pagando 1,40%. Se o fundo está pagando mais, é óbvio que ele tem mais risco. Por que é óbvio que ele tem mais risco? Gente, não tem segredo. Vamos imaginar que você tenha um amigo e que você tenha outro amigo. Esses dois amigos, eles te pedem um empréstimo, tá? Um você sabe que tem fama de caloteiro e o outro você sabe que paga bem as suas contas, certo? Ou seja, tem uma pessoa de menos confiança e uma pessoa de mais confiança. Se você tivesse dinheiro para emprestar para os dois, você emprestaria a mesma taxa de juros para os dois? É óbvio que não. Aquele que você sabe que tem maior probabilidade de não te pagar, você vai cobrar mais, vai pedir garantia, vai pedir que a mãe dê uma assinatura ali para ser avalista na operação, que o pai faça não sei o que o irmão dê o carro em garantia. Você vai se cercar de condições para você receber seu dinheiro de volta. Agora, por outro lado, aquela pessoa que você confia mais, que você acredita com mais convicção que vai pagar você fica mais tranquila. Você vai pedir uma garantia? Pode até pedir, mas você tem mais condições de saber que ela vai te pagar. Então você vai cobrar menos e vai exigir menos garantias dela, que é a mesma coisa. Imagina, um fundo ele tem condições de aplicar em dívidas de empresas. Se ele está aplicando em dívidas de empresas e essas dívidas são de altíssimo taxa de juros, taxa de spread sobre os juros, é óbvio que ele está sabendo que ele poderia emprestar para um que tivesse uma menor taxa de juros. Ou seja, ele sabe que ele está emprestando para um devedor de mais alto risco, certo? Então é importante você entender que não existe essa famosa frase do mercado financeiro: não existe almoço grátis. Se está pagando mais juros, tem mais risco. Não tem como, até porque o devedor ele não aceitaria uma dívida com altos juros se ele tivesse condições de pegar em outro lugar, se ele tivesse condições de pegar uma dívida melhor. Ou seja, o devedor também sabe que ele é de alto risco, certo? Então, assim, não tem mágica aqui, tá? Não tem mágica. Por isso, olhar só para o dividend yield é uma coisa perigosa. Porque se você só olhar para essa métrica, você pode estar incorrendo, além desse erro que eu estou falando de você estar emprestando dinheiro para dinheiro para um fundo que está mais arriscado, você também pode estar olhando para o número errado, porque a depender do preço que você pagou e do momento em que está aquele fundo, o preço a mercado pode estar muito baixo e o dividendo pode ter se mantido por algum motivo, certo? Então, pode ser que essa métrica ela não esteja, vamos dizer assim, a mais adequada, tá? A mais adequada. Então, é um número que você tem que olhar, mas não invista só por esse motivo. Combinado? Ah, Felipe, mas por que tem que ter live? Por que tem podcast? Gente, é muito básico, tá? A gente estava num grupo outro dia do WhatsApp conversando a respeito desse tema e eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Vamos dizer que você tem uma empresa e que você publique balanços e que você controla a sua empresa só no Excel, mas você sabe que está tudo certo. Se vier uma auditoria, ela vai validar, ela vai confirmar que está tudo certo. Agora, se você não quiser que venha uma auditoria olhar, é alguma coisa preocupante.
porque parece que você está escondendo alguma coisa. Não que você esteja, mas parece que você está. Então, aqui é o mesmo caso. Se o gestor está tranquilo e ele não tem medo de se expor a alguma coisa que ele possa ter feito, ele aceita uma live, ele aceita um podcast, ele aceita o convite. Agora, se ele não aceita, não é que ele tenha feito alguma coisa, mas parece que talvez exista a possibilidade de ele ter feito alguma coisa, certo? Então, na dúvida, né? Assim, por quê que eu vou investir numa empresa, numa gestora, num fundo que não está disposto a conversar com os seus investidores, que não está disposto a ouvir as perguntas ao vivo e, quem sabe, ter uma dúvida nova que apareça, certo? Então, cuidado com fundos imobiliários que não tenham lives e que não tenham podcasts gravados. Esses fundos, me parece que eles não têm a vontade de ser totalmente transparentes. Não estou dizendo que não são, mas me parece que não tem a vontade, pelo menos, perfeito? Vamos lá, tem alguma pessoa que tem alguma doença, ela vai num médico. O médico, ele sabe qual que é o remédio adequado porque o médico estudou para isso. Ele sabe quais são os efeitos farmacológicos dentro da biologia e da química daquele corpo que está recebendo aquele remédio. De toda maneira, você não é um especialista naquilo, então você respeita a opinião do médico. Agora, vamos dizer, você vai num dentista. O dentista vai fazer uma avaliação dos seus dentes e vai olhar e falar assim, olha, precisa ser feito isso. Perfeito. Agora vamos para um exemplo mais simples. Você está investindo no fundo e você tem um especialista que está trabalhando para você, certo? Que é o gestor, que é o administrador. E eles publicam um relatório que se chama relatório gerencial. Nesse relatório gerencial, o gestor ele tem a oportunidade de conversar com você, investidor, através do que ele escreve, de como ele escreve, quais informações ele coloca, quais informações ele omite. De tal maneira que se você lê aquele relatório e você não entende, por que você vai investir? Ah, tá bom, eu não entendo porque eu ainda tenho pouco conhecimento. Manda a pergunta. Entra no Instagram da Asset, daquele fundo, e pergunta o que quer dizer aquele termo. Dá um Google, vai no glossário do Clube FII. São muitas oportunidades. Agora, se mesmo assim você leu, foi atrás, deu um Google, leu o relatório do mês anterior, o do outro mês, e viu que não tem assim uma transparência, viu que não tem um jeito assim que parece que está querendo falar com você realmente, investidor, não investe. Você trabalha duramente ao longo do mês para ganhar o seu dinheiro. Você tem uma empresa e você sabe o quão difícil que é manter essa empresa e vai dar dinheiro para uma empresa, para uma outra empresa que não está disposta a abrir os seus números e dar mais disclosure das informações para você, investidor, não vale a pena, certo? Então, cuidado, para não dizer que não invistam, cuidado com fundos que não tenham um relatório gerencial que converse com você, que você consiga entender plenamente. Beleza? E agora, quarto ponto. Você investe num fundo, coloca seu dinheiro. E aí tem um fato relevante que vem meio dúbio, não tão claro que foi escrito, ou alguma frase no relatório gerencial, e você manda uma pergunta pro e-mail do RI, você manda uma pergunta pro Instagram, manda um WhatsApp, no fórum do Clube FII, manda lá na área de relacionamento com investidores do Clube FII e não tem resposta, eu não preciso nem falar nada, né? Beleza? Não vou nem falar nada porque já foi, né? E o quinto ponto. Existe uma métrica que chama PVP, Preço sobre Valor Patrimonial. Essa métrica, ela mede o quanto que o preço ao mercado está acima do valor patrimonial do fundo. O valor patrimonial do fundo é quanto valem todos os ativos do fundo caso eu precisasse vender eles hoje, certo? Se essa métrica estiver muito alta, é muito provável que ela retorne para 1.1, 1.05, certo? Vamos dizer que essa métrica esteja 1.5. Faz sentido você investir nesse fundo que está com o PVP tão alto? A tendência dele voltar para 1.1, 1.2 ou até 1.0 é muito maior do que ele subir para 1.6, 1.7, tá? Então, por quê? Existe uma força aqui do valor patrimonial que está segurando e que vai segurar esse valor para baixo. Não tem motivo para você pagar R$200 por uma nota de R$100. Por
que você vai pagar isso? Por que você vai pegar uma nota de 100, uma nota de 50 para trocar por uma nota de 100? Não faz sentido. Mesmo que a previsão futura seja muito maior, a projeção pode não se concretizar. O que você tem é o valor patrimonial hoje. A não ser que você tenha uma segurança, que alguma coisa vai acontecer, alguma informação de dentro do setor ou da indústria que vai ter uma modificação importante. Mas se você não tem essa informação, o que está fazendo é trocando uma nota de 100, uma nota de 20 por uma nota de 100. É meio óbvio, mas tem muita gente que comprou fundos a 150, 1,5 do PVP, certo? Então tome muito cuidado, olha esta métrica, ela é muito importante, não deixe ela passar, porque senão você está correndo um risco muito grande de perder 30%, 40%, 50% até às vezes do seu investimento. Combinado? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era um vídeo mais curto. Você pode usar para fundo de papel, você pode usar para um fiagro, você pode usar para fundo de tijolo. Todas essas métricas que eu falei aqui, tá? Ele não é exclusivo a fundos de CRI e ele pode ser utilizado, alguma dessas métricas até para outros tipos de investimento. Perfeito? Então, se liga. Eu vou estar postando continuamente, pelo menos 3 vezes por semana, vídeos desses temas aqui. Fundos imobiliários, CRI, CRA, debentures, FDICs, FIPE, entendeu? Então, para você não perder nenhum desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar postando recorrentemente, além dos podcasts, que eu já estou repostando todos eles, perfeito? Um abraço, até a próxima!